Nós estamos com um probleminha no áudio, mas já. Buenas noches, Pastor Julián Flechas. Muy buenas noches, pastora. Bueno, qué bendición poder hoy compartir hoy esta masterclass. Sim, muito boa noite, é uma bênção poder compartilhar de mais essa masterclass. Bueno, para mí es un privilegio poder compartir esta noche con ustedes algunos principios de la visión. Para mim é uma bênção poder compartilhar com vocês nessa noite alguns princípios sobre a visão. Y bueno, y también quiero saludar a toda la red G12 Brasil, a los pastores y líderes que hacen parte de esta gran red. E eu também quero dar uma saudação a todos os pastores e líderes dessa grande rede do G12 Brasil. Bueno, me gustaría comenzar con una oración, invitarles allí a todos ustedes que por un momento cerraran sus ojos. Eu gostaria de começar com uma oração e convidar a todos vocês que fechem os seus olhos. Padre, en esta noche queremos darte gracias Pai, nessa noite queremos te agradecer por tu presencia pela tua presença y ponemos este tiempo delante de ti e colocamos esse tempo diante de ti para que seas tú edificando para que seja o Senhor edificando a cada uno de tus hijos a cada um dos teus filhos con los principios de tu palabra, com os princípios da tua palavra, llenándolos de tu presencia, nos enchendo da tua presença, para que la visión tuya corra para que a tua visão corra y sea multiplicada e seja multiplicada en cada lugar em cada lugar donde se establezca. onde se estabeleça. Es en el nombre de Jesús. Isso em nome de Jesus. Amén Amém y amén. e amém. Bueno, hoy quiero compartir sobre un tema que le intitulé Buenos Resultados. Bom, hoje eu quero compartilhar sobre um tema que intitulei Bons Resultados. Creo que en la visión, como pastores, como líderes, nuestro deseo siempre es dar muy buenos resultados. Creio que a visão como pastores e como líderes é sempre dar muitos bons resultados. Dice el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 5, E diz no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 5, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. quando as coisas se pensam bem, o resultado é proveitoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Quando se afasta do caminho, o resultado é desastroso. La misma palabra nos enseña a dar buenos resultados. E a mesma palavra nos ensina a dar bons resultados. Y a veces cuando evaluamos, cuando estamos haciendo la visión y no damos buenos resultados, tenemos que mirar cuál es la razón. E às vezes, quando nós avaliamos e vemos a visão e não damos bons resultados, temos que ver qual é a razão. A veces no es no hacer las cosas con pasión, con amor, sino a veces es que los procesos no son los adecuados. Isso não significa que não está sendo feito a visão com paixão e com amor, mas o que pode estar acontecendo é que os processos não estão sendo efetivos. En el libro de Números, capítulo 4, No livro de Números, no capítulo 4, bueno, no lo voy a leer, es un poco largo, eu não vou ler porque é um pouco longo, que es del verso 34 al 49. do versículo 34 ao 49, Y en sí todo el libro de Números nos muestra una realidad bíblica e assim todo o livro de Números nos mostra uma realidade bíblica, y es que todo lo que el pueblo de Israel hacía lo contabilizaban. e o que significa que aquilo que o povo de Israel fazia, eles contabilizavam. Y es como que llevaban un seguimiento muy minucioso, administrativo, de lo que el pueblo hacía para Dios. E eles faziam um segmento, uma contagem minuciosa de tudo que o povo fazia para Deus. Y hay algo que he aprendido a lo largo de estos años pastoreando la iglesia aquí en Mosquera, E algo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, pastoreando essa igreja aqui em Mosqueira, y es que no hay una manera de alcanzar una meta si no hay una evaluación cuantitativa y cualitativa.
Significa que não tem como alcançar a meta se não há uma avaliação quantitativa e qualitativa. Y bueno, quiero poner como un ejemplo, bueno, a ustedes los brasileros que les encanta el fútbol, Bom, para vocês brasileiros que gostam muito do futebol, eu quero colocar um exemplo. a nosotros desde esta semana, a los colombianos no nos gusta tanto el fútbol, E nós colombianos não gostamos tanto de futebol, ya que ya saben que no dimos buenos resultados, já que nós não temos bons resultados. pero cuando uno está en una competencia, sea deportiva, atlética, fútbol, bueno, etcétera, Então, quando há uma competição atlética, de futebol, desportiva, algo que es importante y lo hace el director técnico y los jugadores es mirar el marcador. algo que é importante, aquilo que os técnicos fazem, é olhar o marcador Y mirar también el tiempo de juego para evaluar si están dando o no los resultados correctos. e olhar também o tempo do jogo para avaliar se eles estão dando ou não o resultado correto. Un jugador va a jugar diferente si él tiene claro cuál es el marcador y el tiempo que llevan. Jogador, ele irá jogar diferente se ele leva em conta o placar e ele vai jogar diferente. Si ellos estuvieran en un campo de juego jugando simplemente por jugar, sin llevar una, sin medir el resultado, no serían los mejores resultados. E se eles estiverem num campo de jogo sem avaliar os resultados, sem olhar placar, tempo, eles não terão os melhores resultados. Y en la visión sucede exactamente lo mismo. E na visão acontece a mesma coisa. Si nosotros tenemos una meta, una proyección, Se nós temos uma meta, uma projeção, y estamos evaluando cada momento cómo vamos, e estamos avaliando a cada momento como vamos, esto nos va a ayudar a evaluar y saber si estamos alcanzando o no los objetivos. isso vai nos ajudar a avaliar se estamos ou não alcançando os objetivos. Entonces, hay 4 principios que hoy quiero compartir con ustedes Então, tem 4 princípios que eu vou compartilhar com vocês, para poder dar esos buenos resultados. para poder dar esses bons resultados. El primero es proyección, O primeiro é projeção. que la proyección es como el punto de partida. A projeção é como um ponto de partida, ¿Qué quiero alcanzar? o que eu quero alcançar, ¿Cuánto quiero alcanzar? o quanto eu quero alcançar, ¿En qué tiempo lo quiero alcanzar? em que tempo eu quero alcançar. Y ahí es importante tener una base. E nisso é importante ter uma base. Muchos pastores y líderes a nivel del mundo en la visión G12 Muitos pastores e líderes a nível mundial da visão G12, a veces no les es fácil saber cuánto quieren alcanzar, às vezes não é fácil saber o quanto querem alcançar, pero tenemos que partir de algo real. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuántos líderes o cuántas personas tengo? mas temos que partir de algo real, que é quantos líderes eu tenho, quantas pessoas eu tenho, Y saber cómo voy a trabajar para alcanzar un gran resultado. e saber como eu vou trabalhar para alcançar um grande resultado. Lógico, nunca podemos quitar de en medio la fe Lógico que nós nunca vamos tirar do meio a fé, y nuestras proyecciones deben ser declaraciones de fe, e nossas projeções devem ser declarações de fé, pero coherentes con lo que realmente tenemos. mas coerentes com aquilo que realmente temos. Por ejemplo, un pastor quiere hacer un encuentro Por exemplo, um pastor ele quer fazer um encontro, y de pronto él tiene 10 líderes e talvez ele tenha 10 líderes. y él dice, voy a conquistar 2,000 personas para encuentro, E ele diz: eu vou conquistar 2.000 pessoas para o encontro, pero solo tiene 10 líderes. mas ele só tem 10 líderes. Entonces, a veces la proyección está fuera un poco de foco Então, às vezes, a projeção está um pouco fora de foco, porque la base con la que va a trabajar, porque a base com aquele que ele vai trabalhar, por más que se esfuercen, por mais que se esforce, aunque puedan alcanzarlo, ainda que possa alcançá-lo, si la base real que tenemos actualmente no nos da la proyección, se a base real que nós temos atualmente não nos dá projeção,
al final los resultados no van a ser los que nos propusimos. No final, o resultado não vai ser aquilo que nós nos propusemos. Entonces, algo que siempre he aprendido es tener una base real. ¿Qué tengo? Então, algo que eu tenho aprendido é buscar uma base real. O que eu tenho? Y sobre la base que tenemos nos proyectamos a algo que nos esfuerce en la fe, E sobre a base que temos, nos projetamos sobre algo que é a nossa fé, pero que sea algo que podamos alcanzar. mas que seja algo que possamos alcançar. Y así vamos a dar buenos resultados. E assim nós vamos dar bons resultados. Siempre proyectamos a cada líder en una meta. Sempre projetamos cada líder a uma meta. Hace unos 2 años, tal vez, el pastor César nos puso una gran meta. Faz mais ou menos uns 2 anos, o pastor César nos colocou uma grande meta. El pastor quería hacer un gran evento en Bogotá O pastor queria fazer um grande evento em Bogotá, y cuando me llamaron y me dieron la meta que yo tenía que alcanzar, e quando me chamaram e deram a meta que eu deveria alcançar, que eran más de 12,000 personas, que era mais de 12.000 pessoas, yo quedé flop eu fiquei, uau! y dije, ¿cómo lo hago? E eu disse, como eu faço? Y en el momento pensé que era imposible E no momento eu pensei que era impossível. y me llegué a cargar un poco E cheguei a ficar um pouco sobrecarregado, porque teníamos que movilizar mucha gente desde Mosquera hasta Bogotá. porque teríamos que mobilizar muitas pessoas desde Mosqueira até Bogotá. Y empecé a pensar, ¿cómo llevo 12,000 personas a Bogotá? E comecei a pensar, como eu levo 2.000 pessoas a Bogotá? Y era algo tal vez fuera de lo común, E era algo talvez fora do comum, pero dije, ¿qué tengo? mas eu disse, o que eu tenho? Y vino a mi mente una idea y dije, Señor, tengo los 144 hombres y las 144 mujeres. E veio à minha mente uma ideia. Bom, Senhor, eu tenho 144 homens e 144 mulheres. Y cuando dividí la meta en este número de líderes, E quando eu dividi a meta nesse número de líderes, vi que era alcanzable vi que era alcançável. y era que cada uno de estos líderes, que son de un rango de línea principal, E era que cada um desses líderes, que são de um nível da linha principal, trabajaran por un número determinado de personas trabalharam por um número determinado de pessoas por 3 meses por 3 meses y podíamos alcanzar la meta. e poderíamos alcançar a meta. Y así fue la proyección. E assim foi a projeção. Aunque no alcanzamos la meta total, Ainda que não tenhamos alcançado a meta total, sí alcanzamos un 80% de esa gran meta. sim, alcançamos 80% dessa grande meta. Y nos dimos cuenta que se podía, E nos demos conta que sim, podia, pero con una proyección clara y establecida de lo que queríamos hacer. através de uma projeção clara e estabelecida daquilo que queríamos fazer. Entonces, en esta primera parte de proyección es importante aprender a visualizar también. Então, nessa primeira parte de projeção, é importante aprender também a visualizar, Pero sobre la base de lo que tenemos actualmente. mas sobre a base daquilo que temos atualmente. El segundo principio es compromiso. E o segundo princípio é compromisso. Y esto lleva a que cada uno del equipo que tenemos, Isso leva a que cada um da equipe que temos, porque aquí es importante algo, cuando nos proyectamos a algo grande, tenemos que generar un compromiso en las personas que están al lado de nosotros. porque algo aqui é importante. Quando nós queremos nos propor em algo grande, devemos gerar compromisso naquelas pessoas que estão conosco. Entonces, el equipo debe comprometerse al igual que el pastor o que el líder. Então, a equipe deve se comprometer da mesma maneira que o pastor ou que o líder. Hemos aprendido que para dar buenos resultados, el trabajo no lo podemos hacer solos, necesitamos un equipo. Temos aprendido que para termos bons resultados, não podemos fazer o trabalho sozinho. Nós precisamos de uma boa equipe. Y el compromiso se da en la medida E o compromisso, ele se dá na medida que repartimos esa proyección o esa gran meta a cada uno de ellos. que repartimos essa projeção, essa grande meta em cada um deles.
y que ellos entiendan que son parte de ese gran sueño, de ese gran propósito y de esa gran proyección. e que eles entendam que são parte desse grande sonho, desse grande propósito e dessa grande projeção. Y cuando les mostramos a ellos cuál es su proyección, cuál es su meta, y los vamos a estar supervisando, E quando mostramos a eles qual é a sua projeção, qual é a sua meta, e vamos estar supervisionando a eles, esto va a generar un compromiso en el equipo para que estén trabajando a la par que el líder o que el pastor. isso vai gerar que nós vamos uma confiança de que vamos estar trabalhando neles da mesma maneira que o líder e o pastor. Nos ha funcionado mucho cuando tenemos una gran meta, repartirla en el equipo. E tem funcionado muito quando nós trabalhamos em uma grande meta e compartilhamos ela com a equipe, Pero semanalmente o quincenalmente les estoy mostrando a ellos cómo va cada uno con su resultado. mas semanalmente estamos, ou quinzenalmente, estamos mostrando como cada um está indo com o seu resultado. Y esto genera en ellos un compromiso. Los que van un poco atrasados se comprometen a avanzar un poco más. Isso gera neles um compromisso, porque aqueles que estão um pouco para trás leva eles a alcançarem um resultado também. Y hace que todos empiecen a mirar a un lado y a otro y decir, tenemos que trabajar más fuerte para alcanzar el gran resultado. Isso faz com que todos, cada um olhe uns para os outros e gere esse sentimento, não, nós temos que trabalhar para alcançar o resultado. Es como en un partido de fútbol, si de pronto el equipo que está jugando va perdiendo, É como numa partida de futebol. Se a equipe que está jogando, ela está perdendo, y les dicen, les faltan 10 minutos. e dizem para eles: olha, faltam 10 minutos. Entonces ahí todo el equipo tiene que empezar a trabajar con compromiso si quieren cambiar ese resultado. Então, aí toda a equipe tem que começar a trabalhar com compromisso se eles querem mudar esse resultado. Pero si no les dicen el resultado o cómo va el partido o el marcador, no les dicen cuánto tiempo queda, tal vez no van a esforzarse en igual. Mas se não dizem para eles quanto tempo leva para terminar a partida, nem o placar, talvez eles não se esforcem para alcançar um resultado melhor. Entonces, es importante que el equipo esté siendo evaluado semanal o quincenalmente de acuerdo a la proyección y la meta que se ha puesto. Então, é importante que a equipe seja avaliada quinzenal ou mensalmente para que ela alcance o resultado. Y esto nos lleva al tercer principio, Isso nos leva ao terceiro princípio, que es continuidad. que é continuidade. El estar evaluando y mirando cada proceso en cada una de las etapas Estar avaliando e olhando cada processo em cada uma das etapas me va a llevar a alcanzar más fácilmente y más rápido nuestras metas. vai nos levar a alcançar mais rapidamente, mais fácil as nossas metas. Entonces, cuando el equipo o el grupo que nos está apoyando para alcanzar un gran objetivo, Então, a equipe, quando ela está trabalhando para alcançar uma grande meta, um grande objetivo, tienen claro la visión, e ela tem claro a visão, tienen clara su meta, ela tem clara qual é a sua meta, pero también saben cómo va el resultado a medida del tiempo, mas também sabe como está indo o resultado na medida que vai levando o tempo, van a trabajar por cumplirlo. eles vão trabalhar para cumpri-lo. Uno de los grandes errores, y creo que a todos nos ha pasado en el ministerio, Dos grandes erros, eu acredito que isso aconteceu com todos já no ministério, es que a veces comenzamos algo é que às vezes começamos algo con todo el ímpetu, con toda la emoción, con todo el deseo, com todo o ímpeto, com toda a emoção, com todo o desejo, pero a veces no hay continuidad. mas às vezes não há continuidade. Muchos a veces, cuando empiezan a ver que hay obstáculos, que hay adversidades, que hay oposición, se cansan. Muitos, às vezes, quando veem que há obstáculos, que há oposição, eles se cansam. Y entonces no todo el equipo trabaja de la misma manera. Então, nem toda a equipe trabalha de uma mesma maneira. Y si uno solo del equipo queda atrás, E se apenas um da equipe ficar para trás,
ya no vamos a alcanzar la meta. já não vamos alcançar a meta. Es como, vuelvo al fútbol ya que les gusta tanto el fútbol. E de novo eu volto ao futebol, já que vocês gostam tanto de futebol. Lo que hace un técnico cuando están en un partido, la Copa Mundial, la final de la Copa Mundo, Brasil-Colombia, E o que faz um técnico quando está no final da Copa Mundial, da Copa do Mundo? O que faz o técnico Brasil e Colômbia? y van 1-1 E está levando 1-1. y faltan 5 minutos E faltam 5 minutos, de la segunda parte já do segundo tempo. y hay un jugador de alguno de los equipos que no está jugando bien, E talvez tenha um jogador de uma das equipes que não está jogando bem, que no se está esforzando, que não está se esforçando, que está cansado que está cansado. y es definitivo en ese resultado. E esse resultado agora vai ser definitivo. ¿Qué hace el director técnico? Então, o que faz o diretor técnico? Lo cambia Ele muda, ele troca. y necesita entrar un jugador que tenga toda la fuerza y todo el ímpetu para ayudar a su equipo. E precisa entrar um jogador com toda a sua força, com todo o seu ímpeto para ajudar a sua equipe. Porque uno solo que no lo haga bien Porque apenas um que não faça bem puede afectar el resultado de todo un equipo. pode afetar o resultado de toda uma equipe. Y eso lo hemos visto muchas veces en el deporte, E é isso que nós temos visto muitas vezes no esporte, pero también se aplica y se ve mucho en el ministerio. mas também se aplica e se vê muito no ministério. A veces no solamente es que el pastor no alcanzó, no pudo o no tuvo la fe, Às vezes não significa que é o pastor que não alcançou, que não conseguiu ou que não teve a fé, sino que a veces el equipo no todos tuvieron continuidad. mas isso significa que às vezes alguém da equipe não foram todos que tiveram continuidade. Entonces es importante también que el pastor o el líder esté ministrando y motivando continuamente a todo el equipo Então é importante que o pastor, o líder, esteja motivando continuamente a toda a equipe, para que juntos alcancen esa gran meta. para que juntos alcancem essa grande meta. Cuando nosotros nos ponemos metas y evaluamos a cada individualmente a cada miembro del equipo, E quando nós colocamos metas e avaliamos individualmente cada um da equipe, podemos saber quién no está al mismo nivel de los demás. podemos saber quem não está ao mesmo nível dos outros. Y a veces tenemos que tomarlo aparte, ministrarle, hablar con él, por qué está pasando eso. E às vezes temos que levar ele à parte, ministrar ele, falar, conversar, perguntar por que você está, o que está acontecendo com você. Y esto nos va a ayudar a cambiar la estrategia o a mirar cuál es el problema para poderlo corregir a tiempo. E isso vai nos ajudar a olhar qual é a estratégia e podermos corrigir a tempo. Y eso ayuda a que también todo el resto del equipo se comprometa igual E isso também ajuda que todo o restante da equipe se comprometa da mesma forma. y todos trabajemos por alcanzar el resultado. E todos trabalhemos para alcançar o resultado. Y el cuarto principio E o quarto princípio ya es como el gran resultado, son las metas alcanzadas. já é como um grande resultado, ação sobre as metas alcançadas. A veces también he visto un error dentro de la visión, Às vezes também temos visto um erro dentro da visão, que nos ponemos metas pero no las alcanzamos. porque nos colocamos metas e não os alcançamos. Y como que nos acostumbramos a decir, bueno, lo intenté, E nos acostumamos a dizer, bom, eu tentei, pero como que cada vez es igual. mas toda vez parece que é igual. Y algo que el pastor nos ha enseñado es que toda meta que nos propongamos debemos alcanzarla. E algo que o pastor César nos ensinou é que toda meta que nós nos propomos, temos que alcançá-la. No hay nada más que traiga satisfacción a un ministerio que poder alcanzar juntos una gran meta. E não há nada que traga mais satisfação dentro do ministério do que podermos alcançar juntos uma grande meta. Y bueno, voy a seguir haciendo la comparación con el fútbol. Bom, eu vou continuar fazendo a comparação com o futebol. En una Copa Mundial Em uma Copa do Mundo, no sirve un segundo lugar.
Não serve o segundo lugar. O es el primero o perdiste. Ou é o primeiro ou perdeu. Entonces, igual, si tenemos una meta, Então, da mesma maneira, se nós temos uma meta, tenemos que esforzarnos por alcanzarla. temos que nos esforçar por alcançá-la. Y una meta alcanzada E uma meta alcançada ya no es un desafío. já não é um desafio. Y ahí es donde tenemos que entrar a mirar una siguiente meta. E é aí quando nós temos que entrar e olhar uma seguinte meta. Creo que si algo mantiene vivo el ministerio es tener metas. Eu acredito que se tem algo que mantém vivo o ministério é ter metas. Lo que mantiene activo el liderazgo es continuamente estar trabajando con un propósito. O que mantém ativa a liderança é estar continuamente trabalhando por um propósito. Si a las personas no se les da un propósito, un objetivo para alcanzar, van a desanimarse. Se não é dado às pessoas um objetivo, um propósito a alcançar, elas vão se desanimar. Pero un motor de la visión es esas metas, es como algo que nos impulsa a estar activos continuamente. O motor da visão é como essas metas, é como um motor que ativa para alcançar as metas. Nosotros prácticamente en mi reunión de 12 semanalmente estoy evaluando las metas. Bom, nas minhas reuniões de 12, semanalmente, eu estou avaliando as metas. Y a cada uno de mis 12 lo evaluamos de manera particular. E a cada um dos meus 12, nós avaliamos de uma maneira particular. Y aquí hay otro principio importante. E aqui tem outro princípio importante. Tal vez no todos los del equipo tienen la misma meta, Talvez nem todos da equipe tenham a mesma meta, porque hay unos que tienen una capacidad mayor que otros. porque aí tem alguns que têm uma capacidade maior do que outros. Y esto nos lo enseña la Biblia. E isso nos ensina a Bíblia. Cuando el Señor Jesús le entregó talentos, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Quando o Senhor Jesus entregou talentos, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Dice la Biblia que a cada uno conforme a su capacidad. E diz a Bíblia que deu a cada um segundo a sua capacidade. Las metas que les pongo al equipo son de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. E as metas que eu coloco na equipe é de acordo com a capacidade de cada um deles. Porque tal vez no todos en el equipo están al mismo nivel. Porque talvez nem todos da equipe estejam no mesmo nível. De acuerdo a la base que ellos mismos tienen en cuanto a sus grupos, sus líderes o el número de personas que ellos tienen a cargo. De acordo com a base que cada um deles tenham, com a quantidade de números da sua base. Lo ideal sería que todos en el equipo estuvieran al mismo nivel, E o ideal é que todos da equipe estejam no mesmo nível. pero sabemos que cada uno es diferente. Mas sabemos que cada um é diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi equipo de 12 Por exemplo, se eu tenho a minha equipe de 12 y uno de ellos tiene 500 personas, e um deles tem 500 pessoas, pero el menor de todos tiene solamente 50. mas o menor de todos tem apenas 50. Y yo a todos les pongo la meta de alcanzar 1000. E a todos eu coloco uma meta de alcançar 1000. El que más tiene va a ser fácil alcanzar esa meta. Aquele que mais tem vai ser fácil alcançar essa meta. Y cuando la alcance se va a sentir realizado y feliz. E quando ele alcançar, vai se sentir realizado e feliz. Pero tal vez el más pequeño no tiene la fuerza o la capacidad para alcanzar 1000. Mas talvez o menor, ele não tenha força, a capacidade para alcançar 1000. Y al no alcanzar la meta se va a sentir muy frustrado y muy desanimado. E por não alcançar a meta, ele vai se sentir muito frustrado, muito desanimado. Pero si le pongo a él una meta de 200, Mas se eu coloco para ele uma meta de 200, va a esforzarse, ele vai se esforçar tiene la capacidad e dentro da capacidade, y lo va a alcanzar. ele vai alcançar. Y eso va a hacer que todos en el equipo trabajen de la misma manera E isso vai fazer com que todos da equipe trabalhem da mesma y maneira. todos estén dando buenos resultados E todos estejam dando bons resultados, acorde a la capacidad de cada uno de ellos. de acordo com a capacidade de cada um deles. Y esto lo he podido ver en mi equipo de 12. E isso eu tenho podido ver na minha equipe de 12. Creo que mi sueño y como el de todo pastor es que todos estén al mismo nivel de condiciones.
E eu quero que todos os pastores estejam no mesmo nível de condições. Y a veces trabajo mucho en los grupos que más se quedan un poquito relegados para que puedan alcanzar a los primeros. E às vezes eu trabalho mais naquele grupo de pessoas que estão um pouquinho para trás, para que eles possam alcançar aqueles que são os primeiros. Pero las metas nunca son iguales para todos. Mas as metas nunca são iguais para todos. Entonces, dice la Biblia, al que más se le da, Então diz a Bíblia, aquele que mais é dado, más se le demanda. mais será cobrado. Entonces, a cada uno conforme a su capacidad y conforme a la base de líderes que tienen, se les colocan las metas acorde a ellos. Então, a cada um, de acordo com a sua capacidade, é dado as metas de acordo a cada um deles. Pero esto genera dentro de ellos mismos una gran motivación, E isso gera dentro deles mesmos uma grande motivação, porque todos se esfuerzan por alcanzar el objetivo. porque todos se esforçam em alcançar o objetivo. Y cuando ven que alcanzan su meta, E quando eles veem que alcança a sua meta, esto los motiva y los mantiene en una motivación continua. isso os motiva e os mantém numa motivação contínua. Entonces, la siguiente meta van a decir, también la voy a alcanzar. Então, quando vier a seguinte meta, eles vão dizer, eu também vou alcançar. Y a veces me sorprende ver que esos grupos que tal vez no tienen la misma capacidad que los grupos más grandes, E às vezes me surpreende que aqueles grupos pequenos que não têm a mesma capacidade que os grupos grandes, pero las metas que se les ha puesto a veces las sobrepasan. mas as metas que é colocada para eles, eles sobrepassam. Y esto genera en ellos más ganas de seguir trabajando y van empezando a nivelarse con los primeros grupos. E isso gera neles um desejo ainda maior de alcançar as metas, e isso vai nivelando e alcançando aquele grupo que está na frente. Pero para que todo esto se dé, es importante estar evaluando continuamente cada uno de los procesos y a cada uno de los líderes de manera individual. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário estar avaliando continuamente a cada grupo e a cada um de uma maneira individual. Y esto va a generar al final del periodo o del Isso. tiempo que alcancemos muy buenos resultados. E isso vai gerar, ao final de cada período, de cada tempo, que alcancemos bons resultados. Entonces son 4 cosas. Número 1, proyección. Então, são 4 coisas. Número 1, projeção. ¿Qué tengo y qué quiero alcanzar? O que eu tenho e o que eu quero alcançar. Lo segundo, compromiso. O segundo é compromisso. Genere un compromiso en todo el equipo para que trabajen juntos por alcanzar la meta. Gerar um compromisso em toda a equipe para que trabalhem juntos e alcancem a meta. Tercero es continuidad, E o terceiro é continuidade. que todos estén activos y mantengan un ritmo continuamente. Que todos estejam ativos e mantenham um ritmo continuamente. Y lo cuarto es que las metas las voy a alcanzar. E o quarto é que as metas eu vou alcançar. Y bueno, me gustaría ya para terminar, cerrar haciendo una oración. Bom, eu gostaria para terminar, finalizar fazendo uma oração. Y que hoy le podamos decir al Señor que nos ayude a tener esa proyección clara de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. E que hoje possamos dizer ao Senhor, Senhor, nos ajuda a ter uma projeção clara acerca daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que tú le puedas decir, bueno, Señor, dime cuál es esa gran meta que tú quieres que yo alcance y en cuánto tiempo. Que você possa dizer, Senhor, em quanto tempo o Senhor quer que alcance essa grande meta? Qual é essa grande meta? Y que puedas trabajar en tu equipo para que ellos tengan ese compromiso también para poder trabajar al lado tuyo como pastor o como líder y que trabajen de una manera organizada. E que possa trabalhar nessa tua equipe para que eles também tenham essa grande meta, para que ele alcance você e possa trabalhar ao seu lado. Y que todos estén en pro de que Dios haga algo sobrenatural en sus ministerios. E que todos estejam cientes de que Deus irá trabalhar nos seus ministérios. Entonces me gustaría invitarles a que cerraran sus ojos por un momento. Então eu gostaria de convidá-los a fechar seus olhos por um momento Y que hoy le pidas al Señor que hoy despierte en ti
e que hoje peça ao Senhor que Ele desperte em você la pasión, la motivación y el deseo a paixão, a motivação e o desejo para alcanzar esos grandes propósitos para alcançar esses grandes que propósitos Dios tiene para tu vida. que Deus tem para a tua vida. Dile, Señor, aquí estoy. Diga, Senhor, aqui estou. Hoy nos presentamos delante de ti Hoje nos apresentamos diante de y te Ti pedimos que hoy despiertes la pasión, e te pedimos, desperta a paixão el fuego, em fogo, que nos des la unción que nos dê a unção para dar buenos resultados. para dar bons resultados. Tu palabra dice A tua palavra diz que cuando las cosas se piensan bien, que quando as coisas começam bem, el resultado es provechoso. o resultado é proveitoso, Mas cuando las cosas no se hacen de la mejor manera, mas quando as coisas não são feitas da melhor maneira, no daremos buenos resultados. não daremos bons resultados. Y hoy creemos que tú quieres, Señor, E hoje queremos aquilo que o Senhor quer, que demos buenos resultados. que demos bons resultados. Tú nos has llamado Tu nos tens chamado a ser cabeza para ser cabeça y no cola. e não cauda. Por eso te pedimos Por isso te pedimos las estrategias, as estratégias, la sabiduría. a sabedoria, Danos el don de administrar nos dá o dom de administrar correctamente los tiempos corretamente os tempos y las metas. e as metas Y despierta el espíritu de nuestros equipos e desperta no espírito da nossa equipe para que estén trabajando para que estejam trabalhando unánime con nosotros unânime junto conosco en cumplir esa gran meta em cumprir esta grande meta y glorificar tu nombre. e glorificar o teu nome. Ayúdanos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén Amém y amén. e amém. Bueno, qué bendición haber podido compartir hoy esta clase. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, que puedan hoy tomar estos principios que nos han funcionado Bom, que bênção poder compartilhar nessa noite cada um desses princípios e que você possa colocar em prática tudo aquilo que nós temos ensinado. y que puedan empezar a ver en cada uno de sus desafíos y metas muy buenos resultados. E que você possa começar a ver em cada um da sua equipe as metas e os resultados. Bueno, un abrazo a todos los pastores y líderes. Bom, um abraço a todos os pastores e líderes. Bendecimos a Brasil, Abençoamos o Brasil, les amamos lhes amamos y nos vemos en una próxima ocasión. e nos vemos em uma próxima ocasião. Y pastora, muchas gracias, tremenda traducción. Graças, pastor, por todo por compartilhar com nós outros. E Bueno. queridos, a todos nós agradecemos por fazer parte da Conexão Visão. E se você ainda não está inscrito, se inscreva na Conexão Visão. Agradecemos mais uma vez o pastor Julian Flechas por abençoar o Brasil, abençoar nossas vidas e cremos que é tempo de crescimento, é um novo tempo. Deus abençoe, boa noite a todos, boa noite, pastor. Buenas Buenas noches, bendiciones. Amém.